E aí, suave? Bem-vindos ao canal A Esteira de 5 Pontas. Hoje, na verdade, que foi um dia muito louco. Eu quase queimei um parque. Meus olhos estão todos vermelhos, mas calma, que eu posso explicar tudo isso. Hoje, eu vou tentar fazer algo diferente. E por mais que não saia exatamente como eu planejei, vai ser o vídeo mais honesto e mais eu que eu já fiz até agora. Com as minhas falhas, com os meus erros, com as coisas que eu rio tanto de mim mesmo. Essa habilidade de rir de si mesmo é algo que eu gosto de fazer. Porque minha cabeça está sempre pensando em cenários, em coisas que eu posso fazer. Mas a experiência é muito necessária para chegar nos patamares de perfeição e de coisas que eu busco por fazer. Eu sou sim uma pessoa que eu gosto das coisas de uma forma muito única e particular. Mas isso é uma história para outro vídeo. Bem-vindos ao Alquimias da Terra. O áudio tá ruim, tudo tá diferente. Mais conectado comigo, mais conectado com a minha essência. E por mais que o áudio é algo que me molesta muito, que me deixa muito estressado, sabe? Não ter um áudio bom. Porque eu adoro escutar podcast, então pra mim o áudio dá uma experiência a mais. E esse áudio eu tenho certeza que não vai ficar da forma que eu gostaria. Eu tenho um microfone maravilhoso da Holy Link, vou deixar a descrição aqui embaixo. Mas eu molhei o meu telefone na neve e aí ele não tá carregando. Esse sou eu, sabe? Uma pessoa destrambelhada, que luta pelos seus sonhos, que é valente pelo que é, sabe? E antes essa parte do canal chamava Culinárias Alquímicas. Mas eu tô num momento onde apenas a culinária alquímica não é a representação do que eu sou agora. Agora eu quero tentar misturar as coisas. Colocar aqui nessa parte de terra do meu canal não somente receitas, mas coisas que eu gosto de fazer para aumentar a minha vibração. A comida pode aumentar a vibração, mas existem muitas outras coisas também. Hoje eu vou estar fazendo a aromatização de uma vela. É algo bem simples, mas que devido às circunstâncias que eu estou, ela me vai ajudar nesse processo de transmutação de energia. Hoje, como eu falei, eu quase coloquei fogo aqui na casa. Eu fui super tranquilo, buscar um pouco de água no riozinho que tem aqui perto. Eu saio, né, vou lá com a minha panelinha na mão, super tranquilo. E a hora que eu volto, eu tinha acendido a lareira, né, esse fogareiro aqui que tem aqui, que eu consigo cozinhar em cima dele. E aí, eu coloquei essa madeira pra pegar fogo. E não pegava, eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu faço? E aí eu peguei um negocinho de acender churrasqueira, que eu tinha pegado com o meu primo. E coloquei aí um pouquinho, e aí o trem não pegava. E aí, quando esse paviozinho de churrasqueira pegava, aí o fogo subia, e quando ele acabava, não conseguia ter fogo. E aí, eu fui ficando frustrado, eu falei, já acabou, não vou conseguir fazer meu vídeo, eu não vou... Nossa senhora, eu falei, Pedro, que isso? Se realmente você quer fazer esse fogo acender, você tem a capacidade de fazer ele. E aí eu fui, sentei, concentrei, meditei e falei, eu vou colocar fogo nessa churrasqueira. E aí eu fui utilizando todos os artifícios que eu já sabia para acender uma churrasqueira, mas usando madeira. Né? Essa madeira tá molhada ainda, então é bem difícil pegar. E aí eu peguei outras coisas, fui juntando, e aí deu certo. E aí quando eu vou para buscar água e eu volto, parece que a casinha essa tava pegando fogo. Eu tava voltando da casa e eu falei, mano, não vou conseguir cozinhar. Eu vim nessa casinha e eu quero muito poder fazer o prato que eu quero fazer pro meu canal. E é um pouco até pretencioso, né? Falar, nossa, eu vou subir a montanha, que é uma subida que eu já fiz algumas vezes, mas que eu nunca fiz sozinho. E é mais ou menos umas 3 horas de subida. E com neve em algumas partes, né? E aí foi uma subida bem complicadinha pra mim. Que fazia muito tempo também que eu não fazia uma trilha assim. É o que eu gosto muito de fazer, mas que às vezes eu deixo de fazer coisas que eu gosto. E eu quero me conectar com coisas que eu gosto de verdade. E essa é uma delas, cozinhar é uma delas, andar pela natureza, ser bom é uma delas. Me conectar com a terra, com totalmente concentração, estando presente nesse momento, é uma delas. Parar um momento, por mais que a casa esteja pegando fogo quase, poder apreciar o pôr do sol. Ver aquela última partinha do sol encontrando o horizonte e você agradecer o dia que aconteceu. A gente perdeu o hábito de fazer coisas que a gente gosta muito.
E espero que vocês gostem do prato que eu trouxe para vocês e dessa vela que eu trouxe para vocês. Vamos deixar de conversinha e vamos trabalhar um pouquinho, né? O primeiro prato que eu vou estar fazendo é uma beterraba cozida e depois assada para pegar esse sabor de churrasqueira, sabe? Com a cadê churrasqueira improvisada? E essa é a beterraba, depois eu vou cortar ela e vou montar o prato baseado nela. A beterraba representa para mim muito essa energia de sangue, de força, né? De ter ferro no corpo, no organismo. E passa muito o que a primavera vem dizendo pra gente, né? Esses processos aqui na Espanha, por exemplo, na primavera chove muito. Não existe flores sem a chuva de primavera. Ela é muito importante. As coisas também que acontecem na nossa vida, é muito importante a gente passar por elas, pra gente entender coisas melhor. E eu quis trazer a beterraba, por isso as pessoas vão pensar, nossa, mas será mesmo que uma beterraba pode fazer tudo isso? Sim. E eu vou fazer ela com um creminho de queijo de cabra, que eu aprendi a fazer quando eu morava na Irlanda. E aqui na Espanha, em Castilla e León principalmente, que eu não conheço muita culinária de outros lugares, as pessoas comem muito queijo de cabra. E eu lembrei dessa receita maravilhosa que eu tinha aprendido a fazer na época que eu morei na Irlanda, que eu morei lá 4 anos. Eu falei, eu quero fazer isso com a beterraba, vai ficar legal. E aí junto com isso eu vou colocar umas cenourinhas cozidas, depois eu vou grelhar elas também. Vou colocar um ovo cozido, não sei se pela pressão de fogo eu vou conseguir. E vou agregar mel nessa receita, raspa de limão, raspa de laranja, tô treinando esse frescor também da primavera. E de segundo prato, eu vou estar fazendo um bolo de carne. É uma receita tão simples, mas é tão gostosa, tão aconchegante, sabe? É uma proteína muito, às vezes, mal utilizada, né? As pessoas deixam a carne muito seca e assim a gente pode preparar coisas simples de uma forma impressionante. A gente estando presente nos processos de cozinhar, sabe? Às vezes a gente, com a correria da vida, não consegue parar de cozinhar também uma comida gostosa pra gente. E a gente faz qualquer coisa, porque eu preciso comer. E às vezes parar e pensar em coisas que a gente gosta de verdade, tirar um tempinho pra gente fazer coisas que a gente gosta pra gente. Esse ato de cuidado. E é muito fácil pra mim falar que eu sou cozinheiro. E pode ser que você nem goste de cozinhar. E talvez você tenha que encontrar realmente o que você gosta de fazer pra você mesmo, pra te auto-mimar, sabe? Eu me mimei. Esses momentos de interação de você consigo mesmo, te amando, te respeitando, cuidando de ti. Então a água já começou a ferver, já dá pra escutar. Então já vou estar colocando os ovos pra cozinhar, as cenouras pra cozinhar e a beterraba. Confesso que não vai ser a receita mais higiênica do mundo pela situação que eu estou, mas eu vou deixar toda a descrição da receita, você pode fazer na sua casa e eu tenho certeza que vai ficar legal. E eu tô aqui todo curvado pra tentar realizar isso, né? Realizar essa receita, fazer esse prato dar certo. E como eu coloquei no título do vídeo, nem sempre tudo dá certo. Mas sabe qual que é o legal da coisa? É que quanto mais tempo a gente dedica a essa coisa que a gente quer, a essa coisa que chama a gente pra ser a gente, mais a gente fica bom nele. A gente faz uma vez, e erra, e aprende. E tenta outra vez, e erra, e aprende. E tenta outra vez, e erra, e aprende. E em cada parte desses aprendizados é muito difícil. É a gente evoluindo, a gente crescendo. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, sabe? E fazer algo que seja um pouco difícil pra mim, que me gere ter que aprender e fazer várias coisas. Por exemplo, eu nunca tinha acendido um fogo desse. Eu queria muito fazer isso. Porque a última vez que eu vim aqui, meu amigo tinha trazido um fogareiro dele, que é lindo, que é maravilhoso. Eu falei, não, eu quero vir aqui um dia e eu quero acender e quero cozinhar aqui. E faz muito tempo que eu falei isso. E aconteceu de hoje eu consegui. E às vezes a gente vê as coisas e fala, nossa, que rápido, né? Tudo é uma construção. E eu tô no princípio dessa jornada. E cada dia eu me vejo superando em algumas coisas, cometendo os mesmos erros que eu já cometi com o microfone. Mas que cada vez a gente vai aprendendo coisas novas, organizando e transformando e aprendendo, sabe? Eu acho que isso é a vida. É esse processo completo de subidas e descidas que nos leva a aprender e a crescer e a nos transformar nas pessoas que a gente quer ser. E quando eu vou falando tudo isso, já tá cozinhando a cenoura, já tá cozinhando o ovo e já tá cozinhando a beterraba. Então agora eu vou estar fazendo esse creminho de queijo de cabra enquanto os outros legumes e o ovo vão cozinhando.
vai já deixar ele sentando e firmando e ficando bem mais gostoso, apurando os sabores, juntando mais os sabores. Para fazer ele, eu vou estar usando um pouco de hortelã, um rolinho de queijo de cabra, que aqui vem desses rolinhos que ele já vem com um pouquinho de abacaxi, que é bem gostosinho também. Vou ralar um pouquinho de alho, esse mel, que é um mel maravilhoso, que eu já fiz hidromel com ele uma vez, e é incrível. É um mel daqui da região, que eles é de flor de tomilho, é bem foda, é bem incrível. Essa região de Castilho e Leão produz muito mel, de vários tipos diferentes, sabores diferentes, texturas diferentes, é bem legal de ver. Mas eu adoro esse, ainda mais para esse prato, porque ele traz um pouco de sabor bem floral, sabe, no prato. E aí eu vou ter também raspas de limão, de laranja, para colocar mais sabor ainda a esse queijo de cabra. E aí eu vou colocar um pouquinho de suco também. Eu vou ir testando e vou anotando e vou colocar toda a descrição da receita aqui embaixo para vocês. Agora eu vou estar fazendo a carne, né? O bolo de carne que eu quero fazer. Pra gente poder estar fazendo ele, a gente vai ralar um pouco desse alho. A gente rala um pouco dessa cebola. Vai dar mais umidade também. A cebola, ou você pode cortar pequenininho, ou você pode ralar, como você curtir mais. Eu não tô ralando aqui por praticidade de não ter trazido uma tábua de corte. E também é legal porque fica bem pequenininho, sabe? Ajuda pra quem não gosta de cebola, ver a cebola, mas que sabe que ela dá um sabor incrível. Agora eu vou estar molhando com esse caldo do queijo de cabra o pão, né? E aí a gente vai deixar ele absorver todo esse sabor, absorver todo essa textura gostosinha também, adicionar ela na carne. A gente vai misturar tudo isso agora. Parece um pouco estranho, né? A gente ficar misturando comida com a mão. Mas quando a gente trabalha num restaurante, a gente tem muitas normas de limpeza, de higiene, de coisas que eu tive que aprender quando eu trabalhei em cruzeiro. Inclusive que eu quase coloquei fogo uma vez no cruzeiro, mas essa é história para outro momento. Se vocês quiserem saber, deixem nos comentários que eu conto ela num videozinho. E aí eu começo a lembrar dos níveis de standard de qualidade, né? E de normas sociais também, como você não pode comer com a mão. Coisas que eram muito fortes para nossos ancestrais, né? Que formaram, que fizeram o que a gente é agora. Às vezes a gente esquece de coisas tão simples, né? Como comer com a mão, mexer na comida que você está comendo. E eu entendo que num restaurante a gente precisa ter estándares de qualidade, porque a comida quase nunca é feita naquele exato momento e servida naquele exato momento. Existem preparações no restaurante que são feitas um pouco antes. Existe uma mise en place, né? Existem coisas que ficam aí. E toda comida tem bactéria. A diferença entre uma comida que te vai fazer bem e uma comida que te vai fazer mal é a quantidade que ela tem. E trabalhando no restaurante, a gente vê o quanto é importante cuidar da sua mão, limpar as coisas bem. Mas às vezes quando a gente está fazendo em casa, é meter a mão na massa mesmo, estar presente nesse momento, sabe? Sentindo a textura do alimento, sentindo as coisas. E sentir essa conexão, né, com algo que a gente vai comer. Algo que eu vou assar numa forma super chique. E eu vou colocar ele dentro do braseiro. Uma forma importada da Espanha. E aí eu vou colocar ela dentro desse forninho meu. Tá bom. Como a gente planeja às vezes as coisas. E a gente pergunta, será que eu planejei bem? Será que eu sou bom o suficiente?
Será que foi o acaso, o destino, que fez as coisas não sair como eu quero? A gente começa a culpar a nós mesmos, a gente começa a culpar a nossa história. Eu começo a culpar a mim mesma e estar pensando, será? Será que eu sei o que eu tô fazendo? Será que realmente eu sei cozinhar? E aí que eu lembro que se eu consigo fazer isso aqui, olha o que eu vou fazer. Para a salada eu fiz basicamente da mesma forma que eu tinha explicado para vocês antes, mas agora com uma cozinha de verdade. É uma salada bem simples que eu vou estar deixando a receita dela aqui embaixo junto com todas as outras receitas e formas de preparo. Mas olha que legal que ficou. Enquanto o bolo de carne, eu também fiz da mesma forma, só que em vez de estar utilizando a forma tão bonita que eu tinha conseguido, eu fiz ela no forno normal. Já a carne, eu fiz ela, cortei as coisas com a faca, que eu me sinto mais confortável, e eu gosto de sentir também a cebola crocante. Eu não cortei ela quando eu estava na montanha, simplesmente porque não tinha uma tábua lá, e eu gosto de cortar as coisas com a faca. Mas, seguindo com o prato, agora a gente vai precisar de papel alumínio, é muito importante para fazer como a gente vai fazer em casa. A gente vai passar ele em volta do papel alumínio, esse bolo de carne, vai colocar ele para assar no forno por uns 45 minutos. Mas eu vou deixar toda essa receita também aqui embaixo com todas as formas de preparo. E agora é só ir pro forno e esperar um pouquinho. E assim fica. Ele fica bem molhadinho, com essa caramelização externa, por dentro bem molhadinho, bem gostoso. Eu acho maravilhoso esse prato, é muito fácil de fazer. Já quando a gente vai pra vela, confesso que fiquei um pouco assim de fazer a vela, fazia tempo que eu não fazia. E tive alguns probleminhas no caminho, mas pouco a pouco as coisas foram saindo. Ops, não derruba a vela. É muito importante que a panela e o bolzinho que a gente vai usar encaixem um no outro para esse banho-maria funcionar bem. Agora a gente vai deixar essa vela derreter, né? E a gente vai estar fazendo o processo de aromatização nela, colocando a essência de lavanda e misturando pro lado direito, porque quando a gente mistura as coisas pro lado direito, a gente está reforçando a criação. E quando a gente mexe a panela pro lado esquerdo, a gente está reforçando a energia de banimento. E aqui a gente está criando essa vela para florescer como a primavera. Esses processos de criação tão bonitos que a primavera nos vem ensinando também. E agora é só colocar ela no potinho que eu tinha separado já para colocar ela, que eu mostrei no começo. E a gente vai colocando aí pouquinho a pouquinho essa cera derretida, aromatizada, bem cheirosinha, dentro desse pote. Uma coisa legal também é pegar esses palitinhos de comida chinesa, japonesa e utilizar eles para poder fixar essa vela. Caso você não tenha, qualquer palitinho que você consiga usar nesse processo de colocar esse pavio no centro, que ele fica aí paradinho até essa vela firmar. Ela estava bem frio e fresco no dia, ela firmou rapidinho. Para acelerar esse processo dela firmar, eu coloquei ela num pratinho de gelo. Colocar a pazinha no meio. Um pratinho de gelo embaixo. Tá pronto o sorvetinho. Agora as minhas coisinhas, né? Dessas decoraçõezinhas que eu gosto tanto, que mostra o cuidado, mostra o carinho para as coisas, tanto nos pratos que eu faço, que eu gosto, que eu tenho prazer de fazer. Esse carinho é bem demonstrado. O cuidado com os detalhes, com as pequenas coisas, que mostram o quanto você se importou para estar fazendo aquilo.
E eu coloquei a pedra de quartzo rosa também para ajudar nesse processo de amor próprio, de auto-amor, né? Vai ser uma pedra de reforçar esses processos de auto-amor e de cuidado por si próprio. Caso seja uma vela que você vai guardá-la por algum tempo, é bom deixar um pouco da cera para colocar por cima de tudo, para selar essas flores, selar esses cítricos, ela ficar meio que completamente coberta com tudo isso. E a última coisa é cortar o pavio pro tamanho que fica perfeito para você. E é isso. E a verdade é que eu poderia ter feito esse vídeo de várias formas diferentes. E eu poderia ter feito essa receita de várias outras formas diferentes. E eu fiz a proposta de eu fazer uma receita tão simples e tão fácil justamente porque eu queria fazer ela na montanha. Mas ao final o importante é eu ter ela pronta e mostrar pra vocês toda essa história maravilhosa que foi subir a montanha, descer a montanha pra fazer um prato de uma salada. Pra estar presente no momento que eu queria estar sozinho, pensando em pratos e tentando fazer uma coisa nova, de cozinhar com fogo. Mas, enfim, não deu certo. Mas eu segui e aprendi tanto e tive uma experiência tão linda com a natureza que eu só tenho a agradecer. Vou deixar aqui embaixo toda a receita já adaptada com as novas formas e espero de verdade que vocês provem, que vocês tentem, que vocês me digam se vocês gostaram ou não da receita. Gratidão!